que é assim. Opa, começou a gravar. Desculpa, gente. Tava empolgada aqui, andando uma música. Vamos falar de volume de cilindro, né? Na aula anterior a gente falou volume de paralelepípedo de cubo, que é só multiplicar as divisões desde que elas estejam na mesma unidade de medida. Agora não é diferente. A gente também multiplica as dimensões. Só que agora a gente tem uma dimensão que é o quê? É uma circunferência, né? Então, pensa lá, você faz várias panquecas, várias tapiocas, e vai colocando uma em cima da outra. O que acontece? O que é o volume? O volume não é o espaço que a coisa ocupa. Se eu vou colocando uma panqueca em cima da outra, o volume vai ser o espaço que todas aquelas panquecas vão ocupar. Então, se eu calcular a área de uma, a área de outra, a área de outra, a área de outra, e somar todas essas áreas, eu vou ter o volume. Esse é o princípio do volume do cilindro, tá? É quando você vai somando a quantidade de áreas que você dispõe ali, tá? Então, você calcula a área da circunferência, que é a base do cilindro, e multiplica pela altura, porque a altura vai ser a quantidade de circunferências que você vai depositando uma em cima da outra, concorda? Então é isso. Mas tudo bem. Como é que a gente calcula a área? Como que a gente calcula a área de uma circunferência? Pirralho ao quadrado, quem lembra? Ou πr ao quadrado. Tá? Então é apenas isso. Lembra dessa ideia de ir colocando as panquecas uma em cima da outra? Tá? Que você vai lembrar. Então, para calcular a área de cilindro é base, área da base. E quem é a área da base? πr ao quadrado. Então, é πr ao quadrado vezes a altura, tá bom? O π, ele vai dar 3, 3,14, 3,15, 3,1. A altura, ele vai dar, o raio, ele vai dar. Então, é só você fazer a multiplicação. Mas lembra de novo, a altura e o raio vai ter que estar na mesma unidade de medida, tá bom? Tá bem? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos lá. Ele mostra aqui. Tem a questão do cilindro reto e do cilindro oblíquo, tá? Por enquanto a gente vai ver o reto. Daqui a pouco a gente fala do oblíquo, que é um pouquinho inclinado. Que não vai ser diferente. Só basta que você conheça a altura, tá bom? Tá bom? Não vai ser diferente. Só pode ser que você tenha que descobrir qual é a altura usando um Pitágoras aqui, tá? Usando um Pitágoras aqui, ó. Deixa eu fazer uma inserçãozinha aqui pra você ver, ó. Tá? Você vai ter que descobrir aqui a altura, porque pode ser que não tenha, pode ser que ele te dê só essa parada aqui. Legal? Tá bom. Então, ele fala aqui, lembra das equivalências, continuam sendo a mesma coisa. 1 litro cabe em 1 decímetro cúbico, você não confunde. 1000 litros cabe em 1 metro cúbico. 1 ml cabe em 1 centímetro cúbico. Tá? Então, lembra dessas transformações aí. Olha lá, ele vai falar, considere π igual a 3,1. Legal. Quando você faz 6,2 vezes 8 vezes 12, você obtém 595,2 centímetros cúbicos, tá? Beleza? A área da base deu 49,6 centímetros quadrados. Aí ele multiplicou por 12. Legal. Da mesma forma, a área do círculo aqui, ó, de raio 4, diâmetro 8, mais raio 4. O que eu vou fazer? Pirralho ao quadrado. Então, πr ao quadrado. Então, 3,1 vezes 4 ao quadrado. 3,1 vezes 16. Ou seja, é a mesma base, só em formato diferente. Tá? E a altura é a mesma. Entende? Entende? Então, assim, muda o formato. Você tem que considerar o formato que você está trabalhando agora. Mas a ideia, a princípio, não muda. Tá bom?
É a mesma. Olha lá. Ele usa essa explicação que é o princípio de Cavalier, tá? O princípio de Cavalier, ele é essa tradução que a prof fez das tapiocas, das panquecas. É quando você tem a ideia, você cria a ideia de empilhamento de coisas da mesma área, tá? Tipo, quando você compra lá aquele pacotão de folha sulfite, qual que é o volume daquilo? O volume é o quanto uma folha ocupa multiplicado pelas 500, tá bom? É isso. Então, o princípio de Cavalier é quando você vai fazendo esse empilhamento, você vai mostrando esse empilhamento, tá bom? Então, ó, volume do cilindro, π ralho ao quadrado vezes R. O π ele vai te dar, o raio ele vai te dar, a altura ele vai te dar. Cuida para a altura e para o raio estarem na mesma unidade de medida, tá bom? Cuida. E cuida na hora de você calcular a capacidade. Um metro cúbico cabe em 1000 litros. Um decímetro cúbico cabe 1 litro. Um centímetro cúbico cabe 1 ml. Legal? Ó, aqui, ó. Aqui ele te dá a altura. Então, é do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito, calcula a área da base, multiplica pela altura. Calcula a área da base, multiplica pela altura, tá bom? Ok? Depois vocês vão ver isso com um pouquinho mais de dificuldade. Vai ter que calcular um seno, vai ter que calcular um cosseno, uma parada assim. Mas aqui ele tá te dando. Ou você vai ter que calcular um Pitágoras, tá bom? Então, base, área da base, πr ao quadrado. Então, 3,1 vezes 1 ao quadrado, vezes a altura. Que é assim, tá bom? Mesmo jeito. Vamos marcar, então, o exercício 11. O exercício 12. Um pouquinho diferente o 12. O 13. Tá? O 13. Tá bom? Ok? É simples assim, gente. É bem rápido, porque o conteúdo é simples. Não é um conteúdo que vai ficar simples. No ensino médio, por exemplo, no segundo ano, quando vocês tiverem aula com o Gustavão, tudo certo, se Deus quiser, a gente voltar para a escola e tudo seguir normal, o seu fluxo do bem, né? O Gustavo, ele trabalha muito com essa parte aí de geometria espacial, tá? Ó, acessa lá no Instagram, Guja Piaçu, que vocês vão ver, tem várias coisas legais, porque ele é especialista nessa parte de geometria espacial. No segundo ano, no primeiro ano, vocês começam a discutir ela de uma forma um pouco mais ampla, tá? Mas a base, a estrutura é essa. Você tem que saber essa questão do volume, área da base vezes altura, essa questão do empilhamento, que é essa ideia, tá? É tudo bem tranquilo assim. Aí, com o tempo, vocês vão calculando problemas para tentar entender. E outra, né? A gente já pode saber que volume a gente não vai ter só de coisa bonitinha, retinha, né? Então, por exemplo, quando vocês aqui na nossa região tem aqueles caminhões que levam leite, às vezes é um cilindro, às vezes não é bem um cilindro. Tem os caminhões que levam ração, às vezes é o retângulo, mas na maioria das vezes não é o retângulo. Ele é tipo um trapézio, assim, trapezoidal, né? Então, na real, a gente não vai usar coisas tão certinhas, retinhas e bonitinhas. Mas o princípio da ideia tem que ser o mesmo, tá bom? Até daqui a pouco.